Muito bem, então a primeira parte desse estudo sobre o livro, nós vamos discutir aqui, pensar sobre como é que surgiu o início das ideias sobre o começo. É que teve um começo, as coisas tiveram um começo. São perguntas que pairam na nossa cabeça. Desde o início da humanidade, né? Da onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Então são perguntas que vai se tentando solucioná-las a partir dos questionamentos e através dos mitos se começa a ter uma visão, um entendimento das coisas, né? Então o enfoque religioso ele é certamente diferente do enfoque científico. O enfoque religioso ele tem por marco a análise dos mitos. Não é preciso comprovar nada, né, dentro de um enfoque religioso, como nós vamos ver depois aqui. Já vou chegar nesse quadro aqui. Tá? Então, no aspecto científico, tudo tem que ser provado, né? Tudo tem que ser testado ou refutado, se for o caso, mas tem que testar. Então, a natureza é cheia de regras, né, para a ciência. É como um jogo de xadrez. Após observar algumas jogadas, a gente vai ver algumas regras do xadrez. E assim a natureza. Ao observar a natureza, a gente vai observar que existem algumas regras que acontecem sempre, né? E essas regras, elas fazem parte da natureza. Então, mas há algo em comum entre a religiosidade, a religião e a ciência. É a atração pelo desconhecido. Isso certamente é algo que une. Se tivesse alguma coisa que unisse, né? Como o Carl Sagan fala no livro As Variedades da Experiência Científica, que é um livro que tem no canal também, eu falo lá sobre isso aí, que há algo, se pudesse unir a religião com a ciência, seria essa atração pelo desconhecido. Então essas culturas, os aspectos divinos da natureza, geraram rituais, geraram oferendas, porque antes de surgir, né, como nós vamos ver aqui, antes de surgir a ciência, propriamente dita, para explicar os fenômenos, o que se tinha eram os deuses que estavam bravos, e aí se estabeleceu vários tipos de ritos para agradar os deuses, né? Como o raio no céu, que cintilava no céu, era tido como alguma opinião dos deuses lá no céu, né? Antes do conhecimento científico. Então, esses mitos são baseados nessas crenças, né, que estão de acordo com o contexto social daquela sociedade que analisou, né? E que tem sim uma função social, moral e ética, né? Todo entendimento sobre o ser humano tem essa finalidade, né? E muitos questionamentos, como a morte, a origem do universo, os povos procuram explicar através desses mitos, né? Que eu já vou explicar aqui daqui um pouco, tá? Mas primeiro a gente tem que dar uma introduzida aqui no assunto. Então, o conhecimento científico ele é universal, independente da religião. Então, independentemente da pessoa crer em algo ou não, a ciência ela não se preocupa com isso. A ciência não importa credo, não importa a raça, né? A ciência é um entendimento universal. Basta ver a linguagem matemática. A linguagem matemática vale para qualquer lugar do mundo, né? E as leis físicas são as mesmas no mundo todo, né? Não muda. Então, os próprios elementos químicos do universo são os mesmos que nós temos na tabela periódica, só que em diferentes combinações, né? Se combinam de maneira diferente. Então, quem criou tudo, a origem de tudo, né? Não tem como ter medidas na origem, porque não tinha ninguém lá para fazer as medidas, né? Então, como não tinha ninguém lá para fazer as medidas, não havia, não tem como haver certeza sobre a origem das coisas, né?
talvez a gente não tenha isso por um bom tempo. Mas isso move o ser humano, a polarização dos conhecimentos entre noite e dia nos ajuda a entender a realidade que a gente vive, né? E os conhecimentos científicos eles acabam transpondo barreiras temporais e geográficas, né? As barreiras temporais e geográficas, não há barreiras para a percepção científica da realidade, mas que também se usa as metáforas para explicar o mundo. A ciência também faz isso, né? Ela não deixa de usar isso aí, tá? Esses conhecimentos. Então, nós temos os mitos de uma maneira alegórica de entender o mundo, né? Que depende das culturas e que respondem tudo, né? O mito dá resposta para tudo. Então, o que salta aos olhos é que existe dentro das crenças religiosas, existe um absoluto, o centro das religiões, que pode ser um deus, vários deuses, o caos ou o vazio. Tá? Não é só Deus, a origem, como nós vamos ver nessa figura, como nós estamos vendo aí. Então, o que são os mitos cosmogônicos. Então, o que a gente vai ver aqui são os mitos cosmogônicos. Ó. Então, existe um começo, se sim ou não. Né? Se sim, os mitos com criação. Né? Quem são os mitos com criação? Então, é o ser positivo, tem um Deus criador. Né? Lá na Bíblia diz assim, faça a luz e a luz existiu. Né? Deus criou o céu e a terra. Então, é um mito da parte da Bíblia, né? Muito conhecida pelo mundo todo. Então, os mitos com criação, com o ser negativo, é aquele em que não existe um ser intervindo nas coisas, né? Que é a crença do hinduísmo. Né? O universo surge do nada, né? O nada vai se mantendo. E a criação com o ser versus não ser, a ordem surge do caos, que é o taoísta. Né? A crença taoísta, o universo então é espontâneo, existe uma origem, uma criação, só que o próprio caos é responsável pela manutenção e auto-organização do universo. Né? Vamos aqui para quando a gente não tem um começo. Então, os mitos sem criação. Então, temos o universo rítmico, né? Onde o universo vai se mantendo, ele se destrói e se reconstrói, é cíclico. E quando a gente tem a existência eterna, ele sempre existiu. Né? Não tem criação, ele sempre existiu, ninguém sabe de onde começou. Né? Então, esses são os mitos que tem no livro A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser. Né? Eu já vi ele falar nas palestras que ele gosta muito da explicação da origem do universo dos Hopi, né? Que é o universo que desde sempre, que a dança Shiva dança. Quando ela dança, o universo se cria, quando ela para, o universo para. Né? E depois, quando ela dança, ele se recria de novo. Ele acha essa explicação mais... Ele agrada mais para ele, né? Claro que não há um ponto final sobre a origem, porque não se tem nem na ciência. O que a gente tem até o Big Bang é a forma da evolução do universo, e não como ele foi criado. Né? Então, provavelmente tenhamos perguntas por um longo tempo. Então, a ciência ela surge como opção para entender o mundo. Então, antes, nesses mitos aqui, a religião procurava explicar a origem do mundo. Conforme o passar do tempo, os conhecimentos, a evolução dos conhecimentos, a ciência começou a ser uma alternativa de explicação da origem do mundo. Né? Então, que alguns acharam que era ruim e que confrontava a religião.
Então aconteceu muitos problemas por causa disso, né? Mas tanto um como o outro tentam explicar a origem do universo, e a ciência, a física particularmente, faz isso a partir de dados testáveis, dá para testar, dá para refutar, todos com método científico, né? Algo que com a religião não há a necessidade de se fazer.